começa com uma citação. E aquele espírito que é chamado de Acirta fica excitado e dirige-se à mulher que é inferior a todas as mulheres. E ela é Lilith, a mãe dos demônios. E um homem pode ficar excitado por um espírito mal chamado Acirta, que se incorpora nesse homem e une-se a ele de forma permanente. E a cada lua nova, esse espírito de manifestação maligna é excitado por Lilith. E às vezes, o homem é molestado pelo espírito, cai ao chão e não consegue levantar-se, ou até mesmo morre. Uma analisanda, é essa palavra mesmo, uma analisanda com um comportamento inconsciente em relação à qualidade sedutora e mortal de Lilith, seduziu primeiro um homem e, em seguida, convenceu-se de que ele caíra numa depressão suicida. Foi a mulher que fez isso, a analisanda. Mais tarde, nessa noite, sonhou que uma estaca atravessara-lhe o coração, pregando-a ao chão. Pelo fato de ter realmente sentido no sonho a estaca atravessando em seu corpo, chegou à conclusão de que sua identificação com o vampiro havia sido enfrentada do modo tradicionalmente prescrito para o exorcismo desses demônios sugadores de sangue. A estaca, pregando-a no chão, era uma força contrária necessária à opressão de Lilith ao voo súbito. Embora Lilith, a sedutora, seja perigosa para as pessoas completamente inconscientes, para as quais já trilham o caminho da consciência, o encontro com a... Embora Lilith, a sedutora, seja perigosa para as pessoas completamente inconscientes, para as que trilham o caminho da consciência, o encontro com a tentadora Lilith pode ser transformador. Jung chama-se de uma ânima xamanística. Ele comenta que Sofia não pode ser associada a Eva, uma vez que Eva nada tem a ver com a magia, mas ela, Sofia, pode provavelmente ser associada à primeira mulher de Adão, Lilith. O iniciado encontra Lilith quando está a meio caminho da árvore da filosofia. Na figura 5, ela é mostrada com um rabo de serpente e pés de animal, de cabeça para baixo, na árvore do conhecimento. De modo análogo, ela é descrita pelos cabalistas como uma escada para a qual se pode subir até os degraus da profecia. O simbolismo xamanístico de Lilith, como se vê na figura 5, continua atual, pois não faz muito tempo um estudioso do mundo antigo sonhou a seguinte história a respeito dessa busca pela visão transformadora e profética de Lilith. Há semanas, nós 4 viajávamos pelo Sinai em busca de pistas que nos conduzissem à caverna de Lilith. Quando estávamos prestes a descobri-la por conta própria, chegamos a um povoado onde uma mulher idosa que conhecia o segredo concordou relutante em mostrar-nos o caminho. Através de sua casa havia uma íngreme colina, e na base dessa colina uma enseada do Mar Vermelho, onde Lilith, farta de Adão, há muito tempo viera se refugiar. Ela nos contou que a caverna era lá embaixo. Sua única abertura revelava-se apenas uma vez por mês, quando a lua crescente incidia sobre a entrada secreta. 3 noites depois, ela nos conduziu ao interior da caverna. Disse-nos que jamais alguém fora à caverna por curiosidade, que aqueles que haviam feito a viagem sempre procuraram nela um refúgio. Uma vez em seu interior, ela nos deixou a sós. Juntamos lenha para fazer uma fogueira que ardesse a noite toda. Acender a fogueira não foi problema, mas obter calor do fogo revelou-se difícil e nenhum alimento tostava em suas chamas. Alguns instantes mais tarde, estranhas sensações invadiram nosso espírito. Naturalmente, Lilith vivera ali há séculos, mas sua presença ainda podia ser sentida. Quando pareceu impossível adormecer, nos separamos a fim de explorar distintas passagens. O primeiro a regressar trouxe uma pequenina tartaruga. Sua procedência e o modo pelo qual se sustentara eram um mistério, mas ela parecia saudável e aquele que a encontrara mostrava-se determinado a tratar dela muito bem.
O segundo a retornar encontrara um fragmento de um antigo texto. Traduzido, dizia o seguinte: muitas coisas lindíssimas ela deixou ao partir, inúmeros diamantes. Logo depois descobriu um antigo amuleto escondido numa fenda, uma pequena pedra branca sobre uma corrente de prata conservada numa substância semelhante ao chumbo. Coloquei a corrente ao redor do meu pescoço, ao mesmo tempo em que mergulhava a pedra no chumbo, e parecia que alguma profética fenda se abria. Mas através dos séculos, toda espécie de sujeira aderira à substância. Ela estava bastante impura, e isso reduzira sua capacidade de operar como uma base. O quarto que nada encontrou naquela noite escreveu um poema num sonho e terminou o último verso antes de despertar. Algo a respeito de se engastar a joia na coroa. Aí a nota sobre essa citação. Howard Schwartz, autor dessa história de sonho, há muitos anos vem compilando e escrevendo contos sobre Lilith. Através de seu veículo com Lilith enquanto a forma xamanística da ânima, ele tem estimulado outros autores, incluindo-se eu mesmo, Pamela Adas e Pamela Williams. Essa história, Lilith's Cave, é o nome da história, encontra-se em Midrashim, Collected Jewish Parables, citado com permissão. Lilith, como a forma sedutora e transformadora do feminino, não é de modo geral vivenciada conscientemente pelas mulheres antes de alcançarem a segunda metade de suas vidas. As mulheres jovens conhecem o poder de sua sexualidade Lilith de uma forma até certo ponto inconsciente, por serem objeto do desejo dos homens. Contudo, mais frequentemente no ponto médio da vida, a mulher é assolada por um poderoso desejo, semelhante ao de Lilith, por um homem como Adão, cuja beleza é como o disco do sol. O desejo de Lilith por Adão, a outra metade primordial de si mesma, o sol de sua lua, é expressado nos versos de uma poetisa como... Citação. O fantasma do homem que poderia entender, o irmão perdido, o irmão gêmeo, jamais o estuprador, mas o irmão perdido, um companheiro gêmeo, cuja palma revelaria uma linha da vida como a nossa, decisiva, sagital, raio bipartido de desejo insaciado. Jamais procuramos o rude pilão, o cego soquete, jamais. Apenas um companheiro, com recursos naturais idênticos aos nossos. Depois de algum sucesso no mundo e de um sentimento de ter cumprido sua tarefa, tendo tido filhos ou realizado algum empreendimento, a mulher pode se apaixonar profundamente e totalmente, de um modo que não é possível a uma mulher mais jovem com menos experiência. Esses relacionamentos da segunda metade da vida são caracterizados por uma troca de amor plena, sexualmente viva e ativa. Embora a mulher inicie conscientemente o caso ou relacionamento com um parceiro existente, seu amante é percebido como heróico ou, nas palavras de Adrienne Rich, abre aspas, decisivo, sagital, raio bipartido de desejo insaciado, fecha aspas. Há, sobretudo, uma sensação de miraculosa restauração de uma parte perdida de si mesma, que faz lembrar a promessa do Zohar de que a Shekinah será restituída ao Senhor quando Lilith se portar de forma conveniente. Esta conjunction entre Lilith e Adão após a queda é uma parte vital do processo de individuação da mulher. A mulher que experimentou intensamente esse aspecto do arquetípico Lilith teve um sonho no qual seduziu seu possível amante do seguinte modo. Citação. No começo da manhã, eu estava no cruzamento, esperando por um homem que eu desejava. Quando o sol surgiu, ele apareceu, vindo da colina em sua caminhoneta cor de bronze.
Ele me apanhou e levou-me consigo para cima e através do oeste dourado. Mais tarde, enquanto o caso progredia, ela sonhou. Citação da mesma mulher. Ficamos juntos num hotel ao lado oeste de um parque em forma de mandala, numa praça. Eu estava de pé, observando, enquanto meu alto e atento amante de cabelos dourados, vestido com uma calça jeans cor de trigo, caminhava para o leste, na direção da fonte circular, no centro do parque. À medida que essa dourada figura do ânimo se movia na direção de seu centro, ela pôde começar a remover suas projeções do atual homem exterior e a compreender o significado interior de seu caso amoroso. Esse já é um comentário da autora. Ser a parte ativa e conscientemente sedutora de uma relação é para uma mulher uma experiência luminosa. Na época babilônica, quando os cultos da deusa floresceram, Lilith era chamada de a mão de Inanna. Tinha como função reunir os homens da rua e trazê-los para o templo. Ela usava seu poder de sedução a serviço do eu feminino. O Velho Testamento, que documenta o advento do patriarcado, está repleto de histórias de mulheres que usam seu poder de sedução, a sua Lilith, de modo consciente, para realizar os objetivos de seus egos. As histórias bíblicas de Raquel, Tamar, Dalila, Judite, Esté, Ruth, Betseba, as filhas de Ló, a rainha de Sabá, Iael e Débora, demonstram todas elas a necessidade na psicologia feminina de uma mulher ter conscientemente seu poder de sedução, a sua Lilith, à disposição, como uma função do ego. A mística John Fortune, em seu romance esotérico Mon Magic, fez sua heroína Lilith Le Fay, uma sacerdotisa da grande deusa Ísis, descrever o uso consciente dos poderes de sedução fornecidos pela deusa. Citação. Assim eu, que considerava a pobreza e a riqueza da mesma maneira, tinha à disposição recursos que usava para construir minha personalidade mágica diante dos homens e para fazer com que me vissem como desejava ser vista. Depois que as pessoas nasceram, não podem olhar para dentro do coração. Só umas poucas dentre elas são capazes de interpretar os sutis processos mentais. No entanto, podemos sugestioná-las com a força do olhar para que vejam aquilo que desejamos que elas vejam. Esse tipo de sugestão é melhor do que a das palavras, as quais as pessoas tanto desprezam, já que elas mesmas são versadas nessa arte. De minha parte, sei como um verdadeiro adepto precisa de pouco para sua magia, mas eu tinha de trabalhar com as ideias dos homens e para isso precisava montar um palco. Devia fazê-lo aceitarem-me como uma adepta ou nunca seria vista como tal. Com essa finalidade, precisava ter à minha volta algo que sugerisse os grandes dias do passado, quando o culto ao qual pertencia estava no auge do poder, de forma que os pensamentos deles se voltassem para lá. Isso poderia despertar lembranças que o fizessem sintonizar meu comprimento de onda. Dessa forma, pouco depois, colecionei coisas antigas dos velhos templos. Esses objetos precisavam ser mantidos sobre uma luz difusa, de modo a não dispersar o seu magnetismo, mas conservá-lo à sua volta e permear o ambiente da mesma forma como o faz o incenso. Também usei cores para montar o meu fundo de cena, conhecendo o poder que elas exercem sobre a mente, sobre a minha, bem como sobre as dos que fossem me visitar. Existe uma ciência das cores, e nós as classificamos na magia sob as 10 estações dos céus, que são os 7 planetas e o espaço, o zodíaco e a terra. Há também os 4 reinos elementais, mas isso é outro assunto. Para o meu objetivo, usei as opalescentes cores da lua sobre uma base prateada. O roxo, que é uma cor da ameixa, que é a cor da ameixa, as cores vermelhas,
que são o magenta ou marrom, e as cores azuis da água do mar e do céu à noite. Jamais usei as fortes cores primárias, como essas que o homem usa quando é um mago. Sempre as cores indistintas, combinadas, que são as minhas cores, pois eu sou a sombra do cenário. Quanto ao meu corpo, eu havia feito dele um instrumento da minha personalidade, treinando, alimentando, aprendendo suas artes e capacidades. A natureza não fora maldosa, porém não tinha sido pródiga, e eu devia fazer de mim mesma alguma coisa que pudesse usar para o propósito que tinha em mente. Sendo dedicada, eu tinha o direito de pedir aquilo de que precisava, e naturalmente pedi a beleza que me permitisse atrair os olhares e a atenção dos homens. Em vez disso, todavia, deram-me discernimento e imaginação, e com o conhecimento proveniente disso, criei meu próprio tipo de beleza. Vou continuar em outro áudio.